O objetivo deste vídeo é apresentar em detalhes o projeto. Como são muitos os detalhes, sugerimos copiar as telas mais importantes usando as teclas com símbolo do Windows, Shift e S pressionadas simultaneamente. A narração faz com que haja tempo suficiente para copiar as telas de programas, explicações e detalhes construtivos. Neste caso, nós vamos transformar a experiência com a mini estação meteorológica em um protótipo de produto. A função do protótipo é encapsular a estação, de modo que ela pode ser manipulada e testada em diferentes ambientes, sem receio de danificar algo. Neste slide, vemos a experiência e o protótipo. Com a experiência, testamos se as funções previstas no projeto são executadas corretamente. Com o protótipo, transformamos a experiência em um equipamento que pode ser transformado para ambientes mais agressivos e testado exaustivamente. O protótipo será montado em uma caixa com 10 cm por 6,5 cm e 6 cm, com tampa transparente. O display de 20 caracteres por 4 linhas, utilizado na experiência, não cabe nessa caixa. Assim mudamos para um display de 16 caracteres por 2 linhas. O circuito impresso padrão tem 3 cm por 7 cm. Os outros componentes serão descritos ao longo do trabalho. Utilizaremos uma placa ProMini ATmega 328P. Ela é pequena e mais barata que o Arduino. Isso permite reduzir o custo e o tamanho do produto final. O Arduino possui um integrado dedicado exclusivamente à conexão USB, um regulador de voltagem de 8 volts para 5 volts e outro de 5 volts para 3,3 volts. Com o ProMini é necessário utilizar um conversor externo RS232 para USB e fornecer as voltagens de 5 volts e 3,3 volts. O conversor RS232 para USB custa aproximadamente o mesmo que o ProMini. A vantagem é que ele somente é utilizado para fazer a carga e teste do programa, podendo ser reaproveitado. Ele é conectado ao ProMini através de 6 fios. A conexão é simples, basta manter os fios paralelos como na figura. Para a carga do programa, desligue a alimentação do projeto e use apenas os 5 volts fornecidos pelo USB do computador. As funcionalidades da mini estação meteorológica são a medida de temperatura, pressão atmosférica e umidade. A faixa de temperatura vai de 0 a 65 graus Celsius usando o BMP 180 e menos 40 a 85 graus usando o BMP 280. A faixa de umidade é de mais 20 a 90%, no caso DHT11, e de 0 a 100% com DHT22. A pressão é medida em 300 e 1100 millibar. A placa do BMP 180 possui um regulador interno de 5 volts para 3,3 volts, dispensando o uso de 3,3 volts. Vemos agora a relação de componentes e a tabela de pinagem do protótipo. A fonte de alimentação usa o LM317. Um módulo alimentado por 110/220 volts fornece 5 volts e o LM317 converte esses 5 volts para 3,3 volts. O diagrama apresenta a conexão entre os 4 blocos construtivos do equipamento: o controlador, o impresso contendo a fonte de alimentação, o trimpote de 10K e o resistor de 220 ohms do display, e o display e os sensores. A fonte de alimentação é montada no circuito impresso padrão. Utilizamos uma fonte de 5 volts em formato de bloco. Entra 110/240 volts e sai 5 volts. O consumo do protótipo é baixo, portanto uma voltage de meio ampere é mais do que suficiente. Pode ser também utilizada uma fonte externa. Se você utilizar o BMP 180, que já vem com regulador de 3,3 volts, e uma fonte externa, não será necessário montar a fonte.
O esquema da fonte de 3,3 volts é apresentado no canto inferior direito. O teste da fonte é importante para ver se está tudo ok antes de continuar a montagem física junto com os outros módulos. A tensão de 3,3 volts é aproximada, já que os valores comerciais de resistência não são necessariamente iguais ao valor calculado. Você pode usar um trimpote de 2K para ajustar a voltagem. Como o BMP280 aceita voltagens entre 1,8 volts e 3,6 volts, o valor de 3,13 volts está dentro da faixa. O controlador será soldado no display. Uma barra de pino será soldada aos pinos D6 a D9 do controlador e aos pinos D4 e D7 do display. Assim, utilizaremos este artifício para criar uma forma de montar o controlador no display. As demais conexões serão feitas utilizando fios flexíveis. Cortamos um pedaço de 20 cm de um cabo de fios paralelos e soldamos nas conexões ground 5 volts, D4, D11, D12, A4 e A5 do controlador. Uma barra com 6 pinos é soldada às conexões para o conversor RS232 USB. O display é montado na tampa transparente. Utilizei espaçadores para montar o display na tampa. Para fazer os furos, comece com uma broca fina e use 2 brocas de diâmetro maior. O problema é que o plástico cria rebarba com facilidade. O uso de brocas de diâmetros cada vez maiores minimiza a criação de rebarbas. Finalmente, utilize uma pequena fresa para parar as arestas ou uma lixa ou alguma coisa que faça isso aí. O próximo passo é soldar o controlador no display. Veja que o circuito impresso será montado no display usando um espaçador. O controlador deverá ficar entre o display e o circuito impresso. Observe a figura com cuidado. Corte um pedaço do circuito impresso para não colidir com os pinos do controlador que irão se conectar ao cabo do conversor RS232 USB. Após soldar os fios D11 e D12 do controlador nos pinos E e RS do display, os pinos 5 volts e ground do controlador e display na fonte, e os fios A e V0 do display no trimpote resistor de 220 ohms, acomode os fios de modo que o circuito impresso possa ser montado corretamente sob o display e o controlador. Veja como fica a montagem final com um conversor RS232 USB conectado ao controlador. Devemos agora testar o funcionamento do display. Se o display não funcionar corretamente, devemos conferir todas as conexões para ver se algum fio ou componente foi conectado errado. Conecte o conversor na interface USB do computador. Não ligue a fonte de alimentação na tomada, porque o conversor pode não funcionar corretamente. Carregue o programa. Ajuste a luminosidade do display usando o trimpote de 10K. Nesse slide, mostramos a identificação do modelo da placa e a configuração da interface COM na interface IDE. A placa é Arduino Pro ou Pro Mini. O IDE identifica o processador utilizado como ATmega 328P, 16 MHz, 5 volts. O Windows leva um tempo para configurar a porta COM. Após identificar a porta COM utilizada pela placa, ela aparece no submenu Porta e você deve selecioná-la. O programa de teste é o programa utilizado em outras lições, adaptado para o display de 16 colunas e 2 linhas. A função lcd.begin 16,2 indica para a biblioteca como é a organização do display. Se o display escrever corretamente, significa que o controlador e o display estão funcionando e a montagem do display está ok. Agora desligo o conversor RS232 USB e ligo a alimentação 110 volts 220 volts.
o display deve funcionar corretamente. Assim, testamos a fonte de alimentação, o controlador e o display. Desconecte a alimentação. Conecte os fios e alimentação no DHT11. Reconecte o conversor USB no protótipo. Carregue o programa de teste no controlador. Ative o monitor serial. Veja se as leituras de temperatura e umidade estão aparecendo no monitor serial. Se tudo estiver ok, então o DHT11 está funcionando corretamente. A biblioteca Adafruit BBus.io é referenciada pela Adafruit BMP280. Ela não aparece nos includes, mas deve ser carregada no IDE, caso contrário acarretará erro na compilação. O teste lerá os valores de temperatura e pressão e os apresentará no monitor serial. O BMP280 então está funcionando corretamente. Agora passamos para o programa da estação. As bibliotecas utilizadas são essas listadas. Já vimos nas lições anteriores as bibliotecas necessárias para o display e o DHT11. A biblioteca para o BMP280 estudamos no item anterior. As variáveis listadas já foram estudadas em lições anteriores aqui no YouTube. A exceção é o mapa de bits para montar o caractere sobrescrito correspondente ao grau. Um pequeno zero que irá aparecer na frente do C de grau Celsius. Cada caractere do display é representado por uma matriz, com 5 colunas verticais e 7 linhas horizontais. O setup inicia os sensores, o display e o caractere. O loop chama 3 funções. A primeira que mede a temperatura e umidade pelo DHT11, a segunda que mede a temperatura e a pressão pelo BMP280 e a última que faz com que o display apresente os valores medidos. Na função leitura DHT, inicializamos a estrutura de dados que irá armazenar a temperatura e a umidade. Iniciamos uma leitura de temperatura, esperamos 2 segundos e realizamos a leitura da temperatura. Iniciamos uma medida de umidade, esperamos 2 segundos e realizamos a leitura da umidade. O atraso incluído após cada instrução de leitura é necessário para que o conversor analógico digital do sensor possa se estabilizar e apresentar uma leitura correta. O aplicativo Arduino para a Ciência da Computação está na loja Windows com este e mais 80 exemplos detalhados. O material está disponível em formato Kindle Aprendendo Arduino na loja da Amazon. Na função Leitura BMP, são lidas a temperatura e a pressão. O BMP111 possui uma função que, dada a altitude do sensor, fornece automaticamente a pressão ao nível do mar. No caso do BMP280, é necessário calcular a pressão. Usamos uma equação simplificada que não leva em conta a temperatura e a umidade, mas que fornece com boa aproximação a pressão ao nível do mar. A função display imprime as medidas utilizando as variáveis globais. A formatação é indicada anteriormente, sem casas decimais. A temperatura e umidade com 2 algarismos significativos, a pressões e altitudes com 3 ou 4 algarismos significativos. A montagem final do protótipo é feita colando sensores em um papelão e colando este papelão na lateral da caixa. A caixa tem um furo onde são colados